Muito bem, rapaziada, chega junto, tô trazendo mais um vídeo aqui no canal, dessa vez do canal Pode Pá TV, analisando aí, comentando sobre esse jogaço Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores. Já chega deixando o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos ver o que o Souza, o Marcão e outra galera lá tem a falar sobre esse jogo e as polêmicas que tiveram na partida. Dito isso, vamos direto pro corte, partiu. UFC. Por falar em arbitragem, por falar em polêmica, por falar em camburão, o jogo Cruzeiro e Flamengo em Minas Gerais. Escorregou, bateu, entrou, e tu que ficou. O jogo em Minas Gerais, Cruzeiro e Flamengo, teve muitas polêmicas no empate. O Cruzeiro abre o placar com um golaço de Arrojo, né? Mas... Arrojo! Que golaço, hein? Um golaço de Arrojo. É bom jogador. E o empate de Luquinhas Paquetá. Como é que... Só levanta. Não sei não. Não, tenta. Agora vai ter que fazer. Você deu a ideia. Começou, vai. Pariu. Como é que é? Manda a música e eu sou a dança. Vai. 3, 2, 1 e... Que isso? Canta, Jeg. Jogadinha do Paquetá. Não, você canta, não dança. Não consigo Vai, cantar sem dançar. 3, Jogadinha do Paquetá. 3, 2, 1 e... Jogadinha do Paquetá. Paquetá. Jogadinha Ó esses caras, meu irmão. Paquetá. E quebra e manda e tem. Tá repreendido Até o isso chão, vai. E tem. Joga aqui, ó. Jogou. Jogadinha do Paquetá. Ih, Ô, galera, cachorrão. o pessoal tá aqui, ó. Pelo amor de Deus, para com isso. Para. A galera tá saindo da live, gente. Faz isso mais não, pelo amor de Deus. Você jura pela sua sobrinha? Não. Que Tá ficando um cara muito mentiroso, mano. Não. Você tá ficando um cara Era só muito... vocês pararem de passar vergonha aqui. Nossa, você Não, dança vocês- pra caramba, valeu. Olha. Ah, vai ter que fazer agora, vai. Tem que fazer. Ridículo! Cruzeiro 1, Flamengo 1, depois da golada aí. Ô, Drago, partidaça. Gerson jogando muito bem, Jorginho também, mas os lances polêmicos também atrapalham um pouco o espetáculo, né? Partida muito boa, a gente esperava realmente uma partida de altíssimo nível. Agora, você vai querer depois falar sobre os lances de arbitragem ou posso já incluir? Podemos incluir, aliás, o assunto é esse, só antes de você falar do assunto, Eliton Deola. Eliton, não tem nem N, Eliton Deola que é o eu nome falei? do Deola. Não, você falou Eu falei Neto isso. Deola. Falou Neto. Sim, eu estou corrigindo o que eu disse errado. Né? Boa. O nosso centro de Porque inteligência... Eu falei. O corpo errou também, ele falou o Ele falou Wellington, né? Aí Porque é só assim, pronúncia. falando em polêmicas de arbitragem, pra mim tem um lance logo no começo. Pra mim? Não, né? Não, Vai ele que se calma. caprichar depois de O 30 capim é pra minutos. outro comer. Pode seguir. Porque tem um lance logo no começo que pra mim poderia mexer com o restante do jogo, tá? Qual que é o lance? De O quem contra Matheus quem? Pereira, volante, no Bruno Henrique. Aliás, Matheus Henrique no Bruno Henrique. Vamos olhar no frame, que nós temos aí a imagem congelada. Ah, mas assim é fácil julgar. É o frame, irmão. Vamos olhar esse lance Não, por não, esse na ângulo. velocidade real do lance já dava pra perceber que ele foi por cima. Na Que sua isso? opinião, lance pra Pra mim, expulsão? rua. Pra mim, rua. Não tem o que discutir. Não, pô, é por cima, o cara tá com o pé apoiado no chão, pô. Ô, Juca, e só pra Ah, explicar mas pra foi- galera, a gente não tem resvalou. o direito da imagem, por isso que é só o freeze. Resvalou, Ok? pra mim era lance. Freeze. O freeze é... Freezer é geladeira, coloca... Freezer a gente entendeu? coloca Frame. bebidas. Freezer. Por favor. Não, eu fui certo, não fui certo, Siqueira? Foi certo, Siqueira? Eu queria que ele respondesse. Ele não escutou, passa pra frente. Ele não passou, vai. Ele meteu freeze, Ele falou, pô. deixa esse idiota falar isso aí e segue que a gente precisa Freezer vai continuar no colocar uma assunto. bebida? É, foi assim que ele falou aqui, ó. Ó o áudio do burro. Hoje ele tá que tá, hein? Hoje tá fora. o bagulho Hoje você vai jantar alface, né? Ele falou, Pra voltei lembrar- aqui pra ver e você foi burro mesmo. É, aí. Hoje você vai jantar alface, né? Pra lembrar muito do capim. Assunção, lance pra expulsão? Total. O Flamengo foi prejudicado? Total. Aí sim. Porque começa o jogo e o time da casa com um a menos, aí muda toda a história, o panorama da partida. E jogando contra uma equipe como a do Flamengo, muda totalmente, Juca. E o Bruno Henrique, depois do jogo, falou dessa jogada aí, né? Que de repente, se fosse Flamengo, se fosse... muitas pessoas falaram que não foi nada, não foi para expulsão. Se o lance é ao contrário, onde o Flamengo o atleta é do Flamengo pra fazer esse lance, Aí dá um auê, poderiam cara. dizer que, mas tá sendo beneficiado. Aí a pressão seria maior, né? Você concorda também, Sozinha, que era um lance pra Concordo, expulsão? Foi prejudicado o Flamengo? O que me chama a atenção é os ex-árbitros falando que não teve intensidade. Tá maluco, pô. Olha a altura ali, pô. Não teve intensidade ali. Pega e raspa ainda. Pô, se pega da maneira que ele queria que pegou mesmo sem ter raspado, tinha quebrado o tornozelo do cara. Pra mim é expulsão direto, sem sombra de dúvida. Em conversa. Sozinha, conversa. acho que você não vai lembrar, mas qual foi a última vez que Palmeiras e Flamengo foram prejudicados no mesmo dia? Eu acho que foi... Impossível, não teve. Acho que foi Noé. O Drago deve lembrar. Noé Olha aí, Dra. Nem ele lembra. E olha que ele já viu o jogo, a beça. Já.
Já. Ô, Assunção, além desse lance polêmico, as oportunidades, né, que o Flamengo criou, foi uma partida lá e low, né? Jogaço. Vai, cara, Foi jogaço. uma bela partida. O Arroio aí, canhotinho danado, rápido, habilidoso. Fez o que quis ali. Com outro atacante rapidinho também, né, Souza, do o Flamengo. Lino. Que deu o carrinho ali, não achou, foi nada. Né, uma Pareceu bela corpinho, jogada. né? Foi rapidinho, precipitou. Exatamente, foi igual corpinho. Ansioso. Né? Ansioso. Mas, Juca, Com sede ao pote. a gente já sabia já que seria um grande jogo, né? O Cruzeiro é uma equipe que vem crescendo ao longo do ano, não começa bem o ano, mas é uma equipe que tem bons jogadores, e o Flamengo, a gente não precisa nem falar a qualidade do Flamengo. Né? Olha os jogadores que saíram e olha os jogadores que entraram. Né? Então, o nível continuou o mesmo. E quem ganha em tudo isso somos nós que assistimos esses jogos, esses grandes jogos. E, infelizmente, tem jogos que a gente assiste que não é de uma qualidade como a de ontem. Mas fazer o quê? É o futebol brasileiro que é assim, a disparidade de jogadores, de qualidade de jogadores, de qualidade financeira é muito grande, por isso não temos aí tantas partidas boas e não temos aí tantos craques, tantos jogadores bons quanto em outros campeonatos. Agora, a postura do Cruzeiro, né? Precisava vencer o jogo, precisava fazer um bom resultado, consegue, né? Encontrar numa jogada do Arroio um belíssimo Golaço. gol, Souzinha. Consegue abrir o placar, mas numa fatalidade ali, numa bola parada, sofre um gol, né? Num descuido da zaga ali. Lucas Paquetá, na primeira batida na bola, consegue empatar a partida. A decisão está em aberto, né? Tá em aberto. Volta para o Rio de Janeiro com um ótimo resultado esse Flamengo. Tô com a Assunção, são duas equipes de muita qualidade. Cruzeiro, Arthur Jorge pega o Cruzeiro destruído, o Tite deixou o clube destruído, já é o 5º no Campeonato Brasileiro. Vem subindo, vem crescendo na competição. Tem jogadores muito experientes, bons jogadores, de qualidade, e ainda se reforçou esse ano. O time do Flamengo se deu o direito ontem de tirar Pedro e tirar o Paquetá, o próprio Carrascal, que para mim ainda... Você concorda com essa escalação? Não, mas pra gente ver a qualidade, né? Com tudo isso, o Flamengo ainda foi competitivo. Com tudo isso, o jogo ainda foi um jogaço de bola, porque são dois treinadores com uma mentalidade diferente, que jogam pra frente. Jogam pra frente. Não é aquele time que foi jogar contra o Cruzeiro, o Flamengo foi lá se defender, não. O Flamengo joga dessa forma em todo lugar. Às vezes passa até do ponto, a gente já falou aqui já. Às vezes tem que defender um pouquinho, segurar um pouquinho. E outra coisa, né? O que tal do Jorginho joga é um absurdo, cara. Jorginho e Pulgar. O Pulgar são sacanagem, velho. Cara, me lembra muito... Nos últimos minutos, desculpa, Joga, no finalzinho do jogo, no finalzinho do jogo, o Pulgar, ele dá um carrinho tão Perfeito, tão milimétrico, na dentro da área. medida! Mas olha o pique que ele deu para alcançar o Gerson, para Deu um roubar carrinho essa nesse bola. na final em 2012, Sociedade você tá Guarani. louco, O cara errou a bola, furou, fui atrás, cheguei no atacante na hora dele finalizar, eu esperei a hora dele finalizar, eu dei o carrinho e tirei. O culpado não é ele, o culpado sou eu, que foi falar da jogada. Podia ter deixado o Souza ter continuado. Então, Desculpa, vamos Souzinha. ouvir a sonora então do Leonardo Jardim? Urgente, pelo amor de Deus. Leonardo Jardim fala sobre essa escalação inicial. Ele entrou sem o Pedro, o torcedor não entendeu e não gostou muito. Acho que ele tentou poupar para um jogo importante do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo aí. Solta aí, copinho de leite, covarde. As substituições demos alguma frescura no meio ofensivo e no atacante. O Arrasca e o BH estavam um pouco fatigados. Temos os jogadores como o Pedro no banco e o Paquetá, mesmo que o Paquetá ainda não esteja no seu melhor, porque vem de uma integração e ainda tem dificuldade de ter algum ritmo. Mas refrescamos a equipa e pronto, e acabou por surgir o gol do empate através desse jogador. Vale a pena a gente dar um passo à frente do outro. Nós sabemos que quer o Paquetá, quer o Pedro são dos jogadores titulares, não é? Mas a gente tem 15 ou 16 jogadores que são titulares. Depois isso vai depender do momento, da escolha, da análise que eu fizer do adversário e daquilo que eu quero começar no jogo. Com certeza, se esses começarem, os outros vão entrar, se esses não entrarem, os outros vão começar. Mas a minha preocupação agora é o jogo com o Mirassol que nós temos daqui a 3 dias. Relaxa, se liga, irmão. Ivan Drago, concorda? Preocupado com o Mirassol, com todo respeito à equipe do Mirassol, mas o cara tá jogando na oitava de final da Libertadores fora de casa contra o Cruzeiro. Mas eu acho que ele tem que se preocupar também com o Mirassol, porque ele ainda tem condições de encostar no Palmeiras. Então, é óbvio que ele vai agora, neste momento, pensar no Mirassol para depois pensar no Cruzeiro. Porque é o Flamengo. Mas é um ato de respeito também. É um ato de respeito isso aí, Juca. Claro, é que ele está falando sobre a utilização... Mas você colocar o Pedro contra o Cruzeiro fora de casa é desrespeito? Tô falando do Mirassol. Eu acho ele que fala do Mirassol. a não utilização do Pedro não foi uma questão de preservação.
Ele pensou o jogo de uma Exato. forma. Eu penso assim também. O Cruzeiro vai se atirar pra cima de mim pra tentar o resultado em casa e eu vou buscar um ataque mais leve. rápido. Tanto é que ele bota o Plata pela direita, Lino pela esquerda e o Bruno Henrique, que é uma flecha lá na frente. Então, pra mim, foi uma questão tática. Eu posso não concordar, porque o Pedro é, de fato, um jogador muito qualificado, mas ele pensou o jogo daquela forma, beleza? Entendi. Então, eu acho que no Maracanã, por exemplo, onde o Flamengo tende a ser o protagonista do jogo, eu acho que ele não vai abrir mão do Pedro. Mas esse posso concordar, você concorda ou não? Só pra me saber. Se Não, você não foi a favor. concordo. Não concorda? Não concordo. Você entraria com o Pedro? Eu entraria com o Pedro. Assunção, você corrobora? Também. Também entraria com o Pedro ou também respeita? São partidas que você não tem muito tempo, Juca. De repente ele toma 3, 4 lá, como é que faz? Aí vão falar, porra, aí a pancada ia comer em cima dele. Já podia ter aproveitado. A pancada ia comer... Primeiro, ele tá jogando num clube onde ele deixou falando que não treinaria mais nenhum time no Brasil. Aí ele volta pro Flamengo. E segundo, porra, você vai pra lá, jogar contra o Cruzeiro, você toma 3 e não coloca um dos seus principais goleadores, ou o seu principal goleador, que é o Pedro. Então, eu não concordo. Eu acho que sim, o Pedro tem que estar, que é o cara que faz o cara que faz gol. Por mais que você tenha o Plata e o Lino ali, você tem que ter um atacante. Porque queira ou não queira, o Bruno Henrique, ele não é um 9, ele é beirada. Ele já fez essa função, mas ele... Mas não é, reclamou, entende? Reclamou. Então, aqui o Souza, eu joguei também, a pior coisa que tinha é quando o treinador vem, não dá pra você fazer essa função. Não. Cara, eu Por ficava quê? puto com isso. Por quê? Porque a gente não treina a vida toda pra fazer essa função, não treinamos a vida toda pra jogar nessa função. Outra... Se é durante a partida... Grandes possibilidades de você jogar mal e no outro dia a imprensa, torcedores arrebentar você. Sabe? Então, se você tem um cara, por mais que Bruno Henrique é um cara que faz gols, é um dos caras mais vitoriosos do Flamengo, é um cara fazedor de gols, é um cara decisivo, mas você tem que entrar com o cara da posição. Se o cara da posição tivesse numa situação, numa fase ruim e tal, mas não é o caso do Pedro. E ele falou na entrevista ali, né, ele deixou bem claro, né? Ele falou do Paquetá e do Pedro e falou, são 2 jogadores titulares. Só que eu tenho ele falou 17 jogadores titulares. Ele não tá meio perdido não, Souzinho? Não Pra falar a tá. verdade, Eu não sabendo concordo usar todos os pleno. Não, melhores. ele tem um carro cheio de step, irmão. Eu concordo com o Drago em gênero e... Número e grau. É isso. Então, assim, é uma O que questão... seria gênero, número e grau, assim, Não pra sei. ser esse exemplo? Não sei. Eu falei pra ficar bonito também. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, você tem um time que você precisa focar também na marcação, recompor rápido. O Pedro, você tem gol, mas você acaba perdendo na parte defensiva. Cara, o jogo é isso. É um cara que correu um risco grande. Se você perguntar pra mim se eu faria no lugar dele, não. Se eu tenho o artilheiro do ano do time dele e eu deixar de fora, é um risco. Mas assim, quando você tem um time qualificado, você se dá a oportunidade de correr esse risco, né, Juca? Sim, concordo. Agora, o que dá pra ver é que assim, o Flamengo vai brigar por todas as frentes, cara. Mas o Flamengo, então, volta pro Rio de Janeiro com chances reais, né, de... Pô, jogar em casa, Não, me faz essa cara. Eu tô parado. Você tá querendo seduzir ele? Seduzindo, pô. jogando em casa. Se liga, o negócio tá com Chances reais, não. Chances totalmente Flamengo, real. pra mim, deveria ter entrado com o Pedro, mas eu não sou o treinador e faz muito exatamente. sentido o que vocês falaram, faz com que eu repense a minha opinião e é de maneira de bom tom, de inteligência, ele preservar. Um jogo fora de casa, uma equipe mais leve. Parece também que o Bruno Henrique parece que estava com uma Factor, ou estava com uma Phaser, de tanto que ele corria, né, o corpinho? Parece que pegou uma moto em Yamaha e acelerou. Esse Aí ia cara... ser bom. Mas o Flamengo perdeu algumas oportunidades também, que poderia sair até com a vitória fora de casa, né, Drago? Sim. Não, o Flamengo ele tem essa capacidade, né, de machucar o adversário. Só é um estilo diferente com o português no comando, o Léo Jardim. Ele gosta de um jogo mais objetivo. Não é um time que vai ficar trocando passos o tempo inteiro, valorizando a posse de bola. Ele é um cara que, quando o Flamengo recupera, imediatamente ele já tenta chegar na meta adversária. Você olha para o time do Arthur Jorge, também é outro time que vai dar trabalho também, né? Já está crescendo bastante de produção, você vê como subiu, né? Está em ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro. Você olha para o time do meio campo para frente, Matheus Henrique, que sabe jogar. Quase fez mas sabe jogar. Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Wesley e Caio Jorge. Só tem que parar de se jogar o Matheus Pereira, né? Libertadores, pô. 2 bolas que ele pegou ontem dentro da área e quis se jogar, pô. Ainda pediu pra ficar assim, né? Você viu o gesto dele? Pô, tá doido, pô. Você tá em direção ao gol, pô. Se aquele lance não for expulso, não vai Pô, ser tá qualquer doido, falta. pô. E que reclamando toda hora. Pô, é Libertadores. Libertadores, a arbitragem não dá esse tipo de falta, não, irmão. Vai pegar lá a bomboneira lotada. Fica de pé. Vai jogar contra Estudiantes de La Plata, Peñarol.
É isso. Orixá Sorelán de la Mana. Como é que é? É uma música. Nem música tem nessa isso aí também. Tu canta. Represent, Cuba, Orixá Sorelán de la Mana. Represent, Cuba, yeah, mi música. Orixás, vocês nunca ouviram Orixás? Não. Pelo amor de cara Deus, não sabe que nem velho o português. cafona, Peraí, mano. eu tô reconhecendo a música, eu só não sei se essa é a letra. Não é. Que espanhol é esse aí, irmão? Orixá Sorelán de la Mana. Eu tô reconhecendo a música. Melhor espanhol da história. Cuba, yeah, mi Muito bem, rapaziada, esse foi o corte que eu separei para vocês da resenha aí da galera do Podpah TV. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí, comente aí o que você achou das análises da galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu!